Olá, boa noite. Muito bem-vindos ao Vozes da Distonia. Eu me chamo Kedna Souza e tenho a imensa alegria de poder conduzir essa edição especial de lives aqui no Voz da Distonia. Estamos no mês de setembro, o mês internacional de conscientização das distonias. Um período muito importante para dar visibilidade a essa condição neurológica e fortalecer as vozes de quem convive com seus desafios diariamente. Sejam bem-vindos. É tempo de informar, mobilizar e acolher, ampliando a escuta e um olhar da sociedade para essa causa. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, com um especialista muito especial para todos. Para essa conversa tão necessária, primeiro eu vou dar um oi para vocês, que eu tô vendo que vocês estão chegando aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui, tô vendo que já chegou bastante gente. Convida o pessoal para assistir. Pega esse aviãozinho aqui, já convida para assistir, para seguir. Vai ser muito legal. Antes de convidar o nosso convidado aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá ok? Então é isso. Para ter essa conversa tão necessária, que é sobre o mês da conscientização das distonias, nós temos o prazer, né, de convidar o Dr. João Carlos Papaterra. Ele é referência nacional em distúrbio do movimento, com trajetória em uma excelência clínica, acadêmica, compromisso com os pacientes. Depois tem algumas curiosidades que eu quero perguntar para ele. Bom, o Dr. João Carlos Papaterra, ele é médico neurologista formado pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele também fez subespecialização em Nova York. Ele fez doutorado em Ciências da Disciplina de Neurologia pela Universidade de São Paulo. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. É médico neurologia do grupo de distúrbio e movimento da disciplina de neurologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. O currículo dele é maravilhoso e ele também é uma excelente pessoa. Um excelente ser humano. Vamos aguardá-lo, a entrada dele. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Enquanto isso, como é que vocês estão? Vamos contando por aí. Tô vendo aí que o pai do Otávio chegou, a Cristiane, a Bruna. O que vocês estão aguardando desse mês de setembro? Quais são as expectativas? Fala pra gente. Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui. Compartilha, pessoal. Compartilha essa live, vai ser muito importante. Pega um chazinho. Eu tô aqui com a canequinha do Vozes da Distonia. Estou só aguardando o Dr. João Carlos Papaterra entrar, que eu não tô... Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, Rose? Boa noite. Olá! Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter o senhor aqui. O prazer e a honra é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para conversar sobre as distonias. Que felicidade. Fala um pouquinho sobre o senhor. Claro que eu já aqui dei uma breve... Falei um pouco sobre o seu currículo, mas eu quero deixar a palavra com o senhor. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Ouço sim. Tá. Ok. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Papaterra Limonge. Eu sou médico neurologista
do grupo de distúrbios de movimento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E lá a gente desenvolve, então, esse trabalho, basicamente tratando do diagnóstico e do tratamento de pacientes com distonia, entre outros distúrbios de movimento. Tá? As distonias constituem uma parte daquilo que a gente faz lá no nosso ambulatório, mesmo na clínica privada, mas é uma parte substancial, porque são poucos centros que ainda tratam de distonias, e então o nosso centro é um desses poucos que absorvem essa demanda que parece que tem até crescido ultimamente. Perfeito. É até interessante o senhor mencionar, são poucos centros que atendem a distonia, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de distonia. Sabe por que eu sempre peço para os profissionais conceituar? Tem sempre muita gente nova chegando por aqui e é importante ter esse conceito pelos profissionais que conhecem bem a distonia. Então, gostaria que o senhor falasse o que é a distonia e conceituasse. Ok. Você sabe, né? Muita gente nunca ouviu falar em distonia. Né? É um termo que só muito recentemente tem entrado no vocabulário mais leigo. E apesar de que seja uma condição muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Então, hoje, vamos aproveitar esse tempo para falar sobre o que é a distonia, como é que a gente define assim, as distonias, como reconhecer as distonias e, finalmente, o que fazer. Né? Como que nós vamos tratar esses pacientes. Bom, então vamos começar. O que é distonia? Né? Como é que a gente pode conceituar as distonias? Então, de uma maneira bem simples, eu poderia dizer que as distonias são um distúrbio neurológico em que os músculos se contraem sem controle. Tá? Na verdade, existem vários distúrbios neurológicos onde o músculo contrai sem controle. Mas nas distonias existem algumas particularidades que a tornam, vamos assim dizer, únicas. Então, essa contração muscular anormal não é uma contração muito rápida, não é uma contração geralmente que dura milésimos de segundo. Não, é uma contração mais lenta e às vezes é uma contração que pode ser tão lenta que, dependendo da articulação que ela acomete, ela pode levar a posturas anormais. Então, são movimentos relativamente estereotipados, depois a gente vai dar alguns exemplos, movimentos repetitivos, né, e que muitas vezes levam à torção daquele segmento de tão prolongada que essas contrações se mostram de vez em quando. É muito importante diferenciar, mesmo para o médico, mesmo para alguns médicos especialistas em distúrbio de movimento, diferenciar as distonias de outras formas de distúrbio de movimento que podem, algumas vezes, criar mesmo alguma confusão. Por exemplo, não é raro a gente ter confusão entre distonia e tremor, né? Entre distonia e coreia, ou entre distonia e tics. Tá? Principalmente entre distonia e tics. É uma confusão bastante comum. Então, a própria doença de Parkinson, que é o distúrbio de movimento mais conhecido e mais estudado na nossa área, muitas vezes ele pode, ele pode apresentar sintomas de distonia como parte da sua característica clínica. Ou seja, as coisas não são separadas. Nós temos uma certa, uma certa interface entre vários movimentos involuntários e entre várias doenças também. Perfeito. Às vezes, eu relaciono um pouco nas maneiras de explicar. A gente costuma levar muito a parlamentares,
o que é distonia. A gente pega muito na hora de explicar, é muito complexo explicar sobre distonia. Falando, a gente sabe que existe vários tipos de distonias. Então, Como podemos diferenciar? aham. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos daquilo que eu falei, porque senão a coisa fica muito abstrata, a gente não tem uma perfeita noção daquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo em movimentos lentos, repetitivos, que podem levar a posturas em torção, é muito mais fácil de se entender isso quando nós damos exemplos práticos da vida real. Por exemplo, o paciente ele vem ao médico e qual é a queixa dele? A queixa dele é que a cabeça vira para um lado, ou que ela lateraliza para um lado, ou que ela vai para trás, ou vai para frente. E isso de uma maneira totalmente involuntária. Então, esses movimentos da musculatura cervical são muito típicos de distonia e que são muitas vezes deixados de lado, não se dá muita atenção para esses sintomas. As pessoas acham, isso é um torcicolo, vai passar daqui 2 dias. Muitas vezes o paciente tem dor, né? Porque a dor, é importante que se diga, ela é um sintoma, ela é parte da distonia. A gente considera a dor não como um fenômeno secundário, mas como parte mesmo do fenômeno distônico. Então, o paciente com dor, com uma lateralização do pescoço, acaba ficando com diagnóstico de ou de tique, ou então de um torcicolo de mau jeito. É muito comum, você deu mau jeito, deu mau jeito. Só que aquilo não passa, né? Aqueles sintomas não passam. E a distonia cervical, que é essa, da qual esse exemplo é bastante emblemático, a distonia cervical ela é uma condição crônica, né? Não chega a ser progressiva no sentido que ela necessariamente vai piorar cada vez mais. Ela pode ir mudando o padrão ao longo do tempo, mas é uma condição crônica, né? Ela pode durar toda a vida do indivíduo, embora existam remissões, né? Existem alguns casos de remissões. São poucos, né? A gente não gosta de ficar dando expectativas falsas para os pacientes. O paciente sempre pergunta, doutor, mas isso pode desaparecer? Se a gente for bem honesto, a gente tem que dizer, pode, mas é raro que desapareça completamente. Mas isso não quer dizer também que não tenha tratamento, né? Mas isso a gente vai falar depois sobre o tratamento. Um outro exemplo muito comum de distonia no adulto são piscamentos. Então, são piscamentos frequentes, mais fortes do que o usual, piscamentos totalmente fora de propósito, e em que o paciente muitas vezes não consegue deixar os olhos abertos por muito tempo, porque ele tem que piscar, né? E esses piscamentos aparecem de uma maneira completamente involuntária, o paciente não consegue suprimir esses piscamentos. E muitas vezes ele fica, que a gente chama de cegueira funcional, ou seja, ele não enxerga, porque ele está com o olho fechado o tempo todo, e embora o aparelho ocular dele esteja intacto, ele não consegue enxergar porque o olho dele está fechado. Né? Então, isso acaba levando um impacto emocional, o mesmo impacto na vida diária, de uma maneira bastante consistente. Esses são alguns exemplos que a gente poderia dar em relação às distonias cervicais. Um outro exemplo que seria, quer dizer, é um exemplo bastante comum em distonias do adulto. Estou falando agora em distonia do adulto, que são Sim, aquelas que eu mais vejo. Depois a gente pode falar um pouquinho de distonias da criança também. ok. Mas nas distonias do adulto, uma das formas mais comuns e mais desafiadoras é o que nós chamamos de cãibra do escrivão, né? Que a maioria de vocês, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já devem ter ouvido falar, que é que consiste na adoção de uma postura distônica
quando o paciente empunha, por exemplo, um lápis ou uma caneta para escrever, e essa empunhadura se faz de maneira atrapalhada, de uma maneira muito forte, muito torcida, de modo que a letra também fica feia, né? Fica torcida. Há um cansaço muscular intenso, porque os músculos que deveriam estar relaxados durante o ato de escrita, eles também estão contraídos durante o ato de escrita. E isso acontecia muito na época em que não havia imprensa, não havia xerox, não havia prints, e todo o conhecimento era passado nas bibliotecas através de transcrições manuais, né? Os famosos manuscritos, onde as pessoas levavam anos, décadas para escrever todo aquele volume de conhecimento. E muitas dessas pessoas adquiriam o que eles chamavam de cãibra, né? Uma cãibra, era um cansaço, um dolorimento, e que acabou se chamando cãibra do escrivão. Hoje quase não se escreve, mas existem outros tipos de distonias que nós chamamos agora de distonias ocupacionais, que não é mais a escrita, mas pode ser a cãibra do digitador, pode ser a cãibra do músico. Já há muito tempo é conhecida a cãibra do músico, que é uma distonia que se desenvolve em músicos que treinam demais, eles ficam horas todos os dias treinando, forçando determinada musculatura, e acaba desenvolvendo uma distonia. Não confundir com LER, tá? LER é outra coisa. O LER corresponde a uma lesão periférica de articulação, de estiramento muscular, de inflamação de articulações, de cartilagens, que levam à dor e a um certo grau de limitação funcional. Na distonia, não. Na distonia, o que ocorre é uma reprogramação cerebral da atividade motora, de modo que essa atividade motora passa a se fazer de modo inadequado. Então, essas seriam as câimbras ocupacionais. Interessante. Eu tenho cãibra, meu primeiro diagnóstico é cãibra do escrivão, né? E a princípio eu fui diagnosticada com LER. Lá Aham. no primeiro momento que eu procurei o médico, ele me diagnosticou com LER. E aí somente acho que uns 3 anos depois que eu fui diagnosticada com distonia, cãibra do escrivão. É bem interessante essa explicação. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Por que que é tão. Por que que o diagnóstico da distonia ainda é tão desafiador? Olha, eu acho o seguinte: não existe um motivo único para explicar essa, muitas vezes, dificuldade diagnóstica, né? Depois a gente pode falar um pouquinho, provavelmente você vai me perguntar isso também, sobre a dificuldade, sobre o tempo que se leva para se fazer um diagnóstico. Mas realmente é um diagnóstico desafiador, e existem algumas causas para isso. Primeiro, não é uma doença tão comum assim. Então, se você não estiver num centro de referência de distúrbio de movimento, como a gente está, existem dezenas de outras condições que vão ser pensadas antes do diagnóstico de distonia. Então, se o paciente apresenta uma dor no braço, ou uma dor no pescoço, ou uns piscamentos que parecem tiques, ou alguma dificuldade de marcha na criança, num centro, vamos dizer assim, que não seja de referência, realmente as distonias, elas não vão ser pensadas de cara. Elas vão, na verdade, elas não vão nem ser pensadas. Então, outros diagnósticos vão ser aventados. Os ortopédicos são os campeões, né? Então, a grande maioria dos pacientes acaba indo para o ortopedista, né? Porque há uma suspeita de LER, ou porque há uma suspeita de um mal-estar, um torcicolo, ou porque há uma suspeita que na criança ela apresenta alguma alteração ortopédica que está virando o pezinho dela para dentro. Então,
essa seria uma primeira razão. O paciente, os médicos, os próprios médicos, né, não pensam isso como um diagnóstico frequente. Isso tem várias explicações, né? Primeiro, não se dá tanta atenção assim na nossa formação, na formação acadêmica. Não é algo que se enfatize durante o nosso aprendizado. E segundo, não é uma condição tão frequente assim. Então, acaba ficando em segundo plano. Agora, existe uma outra razão pela qual as distonias são pouco lembradas, ou elas acabam sendo confundidas com outras coisas. Porque as distonias, elas constituem uma condição neurológica meio, não sei como é que fala isso em português, mas é meio armadilha, sabe? Porque tem muitos sintomas que aparecem em determinadas condições e não aparecem em outras condições. Por exemplo, a câimbra de escrivão. A pessoa vai escrever, tá? Aí apresenta aquela contração distônica. Aí ela vai fazer alguma outra coisa, vai se maquiar ou vai tocar um instrumento e ele não tem mais aquela coisa. Então, nesses casos de distonia que a gente chama de tarefa específica, ou seja, ela só aparece em determinada condição, se a gente não sabe, se nós não temos o conhecimento de que isso pode ocorrer e de que isso realmente ocorre, é uma característica da distonia. Então, o fato de aparecer em algum movimento e não aparecer em outro movimento, levanta a questão de que isso possa ser psicogênico, psicológico. Como é que ele faz tudo com a mão e não consegue escrever com a mão? Tem alguma coisa errada com a cabeça dele. E não é, não é. Então, é muito comum confundir-se alterações psiquiátricas com a distonia. Tá? E isso não vem de hoje. Durante uma boa parte do século passado, mas uma boa parte mesmo, décadas e décadas, a distonia foi descrita no comecinho do século XX. Mas depois dessas descrições iniciais e com o aparecimento das distonias focais do adulto, houve uma certa onda, uma certa tendência a se achar que as distonias poderiam ter uma base psicogênica, tá? Uma base psicológica, e que tudo não passaria de uma construção psicobiológica que esse indivíduo elabora de modo a somatizar alguma coisa. Sabe, um exemplo típico que acontecia muito na metade do século passado, né, 1950, 1960, o paciente chegava ao neurologista com piscamentos, né, com piscamentos. E o neurologista muitas vezes não identificava alguma coisa neurológica e não pensava no diagnóstico, porque realmente não se pensava nesse diagnóstico, e acabava encaminhando para o psiquiatra. E o paciente com piscamentos, né? Piscamentos intermitentes, piscamentos frequentes, que muitas vezes não deixavam ele integrar. Aí o psiquiatra, numa sacada de gênio, chegava e falava: você está assim porque você não quer ver seus problemas. Entende? Então, quer dizer, essa é uma conclusão absolutamente falsa, que não tem nada de verdadeiro, nada de científico, mas era o que se pensava nessa época. Então, era muito difícil de se fazer diagnóstico nessa época. A partir dos estudos mais modernos, com Stanley Fung, com David Marsden, as distonias foram finalmente classificadas dentro daquela grande área de distúrbios de movimento. Perfeito, doutor. E se tratando de exames, quais são os exames que auxiliam no diagnóstico ou somente uma análise clínica para ter um diagnóstico preciso? Ok. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, a gente tem que
definir algumas situações em relação à distonia. Existem as formas primárias de distonia. Então, o que são formas primárias? Em medicina, nós chamamos de formas primárias aquelas doenças onde a gente não consegue encontrar uma causa óbvia. Então, nós falamos em hipertensão primária, enfim, distonias primárias não são diferentes. Então, são aquelas formas de distonia onde nós investigamos com imagem, investigamos com estudos eletrofisiológicos, encontramos, obviamente, as alterações eletrofisiológicas, mas não encontramos alterações de imagem, com raras exceções. Essas formas que nós chamamos de primárias, elas muitas vezes são genéticas, elas são geneticamente determinadas. De modo que, embora nós continuamos chamando essas distonias de genéticas, de primárias, nós já sabemos que elas são causadas por uma mutação de um ou mais genes que levam a alteração em algum circuito neural que acaba levando a esses movimentos involuntários anormais. Então, nós temos o grande grupo das distonias primárias, tá? Para sintetizar a coisa. Por outro lado, nós temos as formas secundárias. Então, o que são distonias secundárias? Distonias secundárias são aquelas onde a distonia deixa de ser uma doença. Ela é só um sintoma. Ela é um sintoma de uma doença subjacente, de uma doença que apareceu antes. Por exemplo, o paciente teve um acidente vascular cerebral, acabou fazendo uma lesão em alguma parte da área motora ou da área sensitivo-motora e acaba desenvolvendo uma distonia. Então, a distonia é um sinal, é um sintoma de uma lesão, de uma doença subjacente. Então, ela passa a ser um sintoma. Diferente das distonias que a gente estava falando até agora, principalmente das primárias, onde a distonia era a doença. Tá? A distonia é a doença. Minha doença é a distonia. Nas secundárias, não. A distonia é só um sintoma. Tá? Então, o paciente teve um AVC, desenvolveu uma distonia como sequela, assim como poderia ter desenvolvido uma hemiparesia. E outras situações, traumatismos crânioencefálicos podem levar à distonia. E uma condição muito importante que não deve ser negligenciada de jeito nenhum, porque ela é prevenível, que são as distonias induzidas por medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que se usam, principalmente em psiquiatria, que acaba resultando no aparecimento de distonias. De alguma maneira, o bloqueio em receptores específicos dessas substâncias que a gente chama de antipsicóticas, no longo termo, às vezes não tão longo assim, mas no médio termo, a gente percebe que esse tipo de estimulação anormal pode produzir distonias. E a gente chama isso de distonias tardias, porque elas aparecem tardiamente na evolução, durante a administração do remédio. E as distonias tardias, elas podem ser bastante desafiadoras, elas podem ser bem difíceis de tratar. Muitas vezes, mesmo quando a gente remove a droga causadora, a droga que causou o movimento, muitas vezes o movimento anormal não vai embora. Tá? Então a gente tem que lançar mão de outras estratégias para tratar esses sintomas. Perfeito. O senhor até mencionou aí que a gente ia falar sobre a questão do tempo. Qual a média, mais ou menos, assim, que chega a diagnosticar um paciente? Não, é algo assim que a gente às vezes tem dificuldade até de acreditar. A gente, num centro terciário, que é um centro que realmente está atento para esse tipo de sintoma, nesses centros terciários, o diagnóstico é relativamente rápido, né? Nós conseguimos pessoas, neurologistas treinados para identificar distúrbios de movimento, enfim, distonia e outros distúrbios de movimento. Não é tão
difícil fazer o diagnóstico. Mas se nós pegarmos uma população geral, tá? E isso não é só no Brasil, não. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Em centros não terciários, em ambulatórios de neurologia geral, por exemplo, existem estudos, e eu estava revendo esses estudos agora há pouquinho, que mostram que a demora entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico leva desde 2 anos até 8 a 10 anos. Ou seja, é muita coisa. Imagina 10 anos sofrendo com um sintoma que ninguém sabe o que é, ninguém dá diagnóstico, principalmente em regiões onde não existem serviços terciários treinados para dar esse diagnóstico. Isso está mudando, né? Atualmente no Brasil, praticamente todas as capitais já dispõem de um serviço especializado de distúrbios de movimento, que são capazes de diagnosticar e de tratar. Mas isso não vale para o Brasil inteiro, né? O Brasil é muito maior do que as capitais e a grande maioria dos pacientes realmente passam por uma via crucis até o seu diagnóstico. E muitas vezes não conseguem o tratamento também. É verdade. Não, não, o tempo é muito demorado para se ter um diagnóstico e também o tratamento é muito caro. Então, tem essa questão também. Mas é muito tempo. Tem casos que o diagnóstico foi rápido, eu conheço alguns. Mas tem muitos casos que são. Demorou-se muito tempo para ter um diagnóstico. Ah, Demora. Por aquelas razões todas que eu mencionei, né? Não, primeiro, não pensa. Para você fazer um diagnóstico, você tem que pensar no diagnóstico, né? Pensar na existência dele. E se o médico nunca viu um caso igual, não tem experiência, acaba não pensando mesmo no diagnóstico, vai pensar em outras coisas, e isso acaba causando um atraso até, e é uma via crucis mesmo, até o paciente chegar no lugar em que ele possa ser atendido de maneira mais adequada. Agora, se você me, me permitir, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto de tudo isso no pode dia a dia falar, fique à vontade. dos pacientes. Tá? Então, a gente pode separar aqui adultos e crianças. Vamos falar dos adultos antes, Sim, claro. e são os pacientes que, que eu mais trato. Então, paciente, existem faixas etárias mais predispostas a determinado tipo de distonia. Porque nas distonias do adulto, né, a gente vai falar um pouquinho do adulto agora, as distonias tendem a ser focais. Então, elas tendem a permanecer num segmento no corpo, seja no pescoço, seja nos olhos, né, com piscamento, seja no membro superior, mais raramente em tronco, tá? Principalmente em distonias o tronco está acometido. Mas, geralmente, cabeça, pescoço, né, olhos e membro superior. Uma outra forma também que eu esqueci de mencionar é a distonia laríngea. Né? Distonia laríngea, ou seja, a distonia da laringe acometendo pregas vocais em situação na qual as alterações vocais são muito importantes e acabam, muitas vezes, impedindo a comunicação adequada. Então, disfonia laríngea ou disfonia espasmódica, os dois termos eles são usados mais ou menos indistintamente. E, enfim, vamos supor que um paciente com 40 anos comece a desenvolver uma distonia cervical. Ele começa a torcer o pescoço para um dos lados ou para trás. Aí ele vai pegar o carro dele, né? Ele vai dirigir. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai olhar para o outro lado? Né? Porque os movimentos são movimentos aos quais ele não consegue resistir. Né? O movimento vai e
E ele não, o paciente não consegue não fazer esse movimento, ele não consegue suprimir. Então, esse paciente vai ter um impacto na vida social dele muito grande. Ou então o paciente que escreve, ou que digita, esse paciente começa a apresentar uma redução, uma limitação no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Podendo algumas vezes até impedir que esse trabalho continue sendo exercido. Tá? Então, realmente o impacto é muito importante. Uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que, além das contrações musculares, eu já falei isso rapidamente, existe dor. Né? Muitos pacientes se queixam de muita dor e a gente acaba não dando tanta atenção para a dor, porque a gente vê o pescoço torto, o pescoço virado, e quer resolver a questão do pescoço e esquece um pouco da dor do paciente, que muitas vezes até incomoda mais do que o movimento involuntário anormal. Então, a gente tem que sempre lembrar que o sofrimento desses pacientes não é apenas um sofrimento físico. Né? O paciente não está simplesmente com uma doença física, mas é sofrimento emocional. Né? Esses pacientes muitas vezes se sentem constrangidos, porque eles entram nos lugares e as pessoas olham, porque ou eles não param de piscar, ou o pescoço que não para de torcer para um dos lados. Quando ele vai escrever, ele acaba escrevendo de maneira muito desajeitada, uma letra muitas vezes ilegível, e também acaba não conseguindo assinar as coisas, o cartório não aceita a caligrafia dele, ou mesmo um músico que muitas vezes tem que deixar, existem exemplos públicos conhecidos de músicos, né, de pianistas, de violonistas, que tiveram que abandonar a carreira por conta da distonia. Realmente, o impacto social na vida das pessoas em relação à distonia é muito grande. A distonia, muitas pessoas falam que relatam que não sentem dor. Eu posso afirmar para você, a distonia dói muito. Uhum. Dói muito e às vezes é o que mais incomoda é o quadro de dor. É uma dor que a gente não consegue nem às vezes explicar para o profissional o quanto de dor a gente está sentindo. Quanto aquilo ali dói, que é muito mais além do que a gente consegue realmente mensurar. E às vezes as pessoas não conseguem entender, interpretar ali o que a gente está sentindo, que a gente fala assim, está doendo muito. E o impacto social nas nossas vidas, ele é muito grande. Em relação ao trabalho, em relação ao meio que a gente convive, em relação a amizades, é todo uma vida inteira ali que é impactada. É muito importante a sua fala em relação ao impacto que a distonia causa, que não é só ali vem o diagnóstico ou o tratamento, que a gente luta tanto para ter o diagnóstico, para ter o tratamento, mas também a gente também vem ali desbravando o mundo em relação ao que a gente vem enfrentando em relação à dor e aos impactos que ela causa. Eu até me emocionei porque, de fato, é o que machuca e eu conheço as pessoas que têm distonia, eu sei o que elas sentem e eu fico realmente extremamente emocionada com a sua fala em relação a isso. A gente não pode esquecer também que a única maneira da gente ajudar o paciente numa condição dessa é conhecendo muito bem aonde a gente está, né? Quais são, como é que a doença funciona, como é que ela se manifesta, quais são os possíveis fatores de melhora e de piora, né? Porque muitas vezes, aliás, o próprio paciente às vezes descobre alguns mecanismos de melhora, né? Alguns truques sensitivos que a gente chama. E existem também fatores de piora, né? Então, é muito importante que a gente conheça muito bem essa patologia para que a gente possa intervir assim, da maneira mais eficaz possível.
Perfeito. O senhor vai falar sobre a distonia infantil? Ah, sim. Então, eu falei um pouquinho da distonia do adulto. A grande diferença, talvez a diferença mais gritante das distonias que ocorrem na criança, é que são duas diferenças. Primeira, do ponto de vista de fenótipo, né, elas tendem a se iniciar em membros inferiores, em um membro inferior, depois pode ir para o outro. Raramente em membro superior, mas é mais comum ela nunca começa do pescoço para cima, tá? Ela começa geralmente num pé, né? Criança andando, a mãe e o pai percebem que ela está virando o pé. Virando, geralmente fazendo uma inversão do pé, andando com uma marcha que chama um pouco a atenção por conta dessa inversão do pé, e esse tipo de movimento involuntário, ele tende a progredir com o tempo, tende a cometer outras articulações, né, ou o outro membro inferior, ou outros músculos do membro inferior, não só os músculos mais distais, e acaba generalizando muitas vezes para qualquer músculo do corpo. Geralmente a face é poupada, mas membros superiores, membros inferiores e tronco, eles estão acometidos, e é considerada uma doença progressiva. Então, vamos supor, se ela se inicia aos 8 anos de idade, 9 anos de idade, com o tempo, essa doença ela vai acometendo mais e mais segmentos do corpo, e, e se não tratada, se não houver um tratamento eficaz, se não for feita uma intervenção, esses pacientes acabam ficando em poucos anos restritos ao leito, porque eles não têm a mínima condição de exercer uma atividade motora minimamente normal, de se alimentar ou de andar. Então, é uma doença bastante séria, essas distonias generalizadas. E, então, há que estar muito atento, porque quanto mais precoce for a intervenção, melhor vão ser os resultados. Agora, nem todas as distonias generalizadas se comportam da mesma maneira. Tá? Elas existem, aliás, pacientes que têm a mesma mutação genética, pacientes irmãos, né? Com a mesma mutação genética. Um deles pode ter um quadro muito grave, muito intenso, que o incapacita completamente, e o outro irmão que tem a mesma mutação pode ter uma forma mais leve da doença. Tá? Ou seja, é uma doença que tem uma variabilidade fenotípica, que é assim que a gente chama, muito, muito grande. Então, o gene está lá, por algumas razões ou por interação entre genes vizinhos, essa mutação genética ela pode se manifestar de maneiras diferentes, mesmo numa mesma família. Enfim, só para tudo isso, só para lembrar que as distonias generalizadas, a gente estava falando em impacto na vida das pessoas, o impacto é, assim, muito pior, né? Muito mais intenso. Imagina uma criança em desenvolvimento que aos 10 anos não consegue andar, né? Porque tem posturas de torção do corpo inteiro. E interessante é que até muito pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, pouca coisa se podia fazer com esses pacientes. Hoje a coisa já mudou. Se eu puder entrar um pouquinho só, eu sei que nosso tempo está curtíssimo, se eu tenho. Se eu puder entrar só um pouquinho nos tratamentos que temos e se tiver algum avanço em relação a tratamentos em relação Temos, à parasistonia. assim, de uma maneira bem didática, as distonias focais do adulto, elas são tratadas preferencialmente com toxina botulínica. Tá? Toxina botulínica, que as pessoas chamam de Botox, mas Botox é só uma marca, né? Mas a toxina botulínica é uma substância que, quando injetada no músculo, promove uma que a gente chama de quimiodesnervação. A gente promove uma interrupção
do fluxo do axônio para a fibra muscular, de modo que esse músculo deixa de ser contraído. E como nós estamos injetando em músculos contraídos em excesso, o que a gente faz na vida real, o que a gente faz é reduzir a contração muscular excessiva a que esse músculo está sujeito. Então, é importante a gente sempre enfatizar, isso tem uma importância mais acadêmica do que... Mas é importante a gente saber que a distonia, a gente chama de distonia muscular. A primeira definição de distonia era distonia musculorum deformans, em latim. Mas a gente injeta no músculo para reduzir a atividade muscular. Mas a doença não está no músculo, tá? É bom que se entenda isso. Nós não estamos falando de uma doença muscular. Nós estamos falando de uma doença neurológica, especificamente da integração sensitivo-motora, que ocorre entre os núcleos da base e o córtex somatosensitivo. Então, daí vem uma ordem anormal para o músculo, aí sim o músculo vai se contrair de maneira anormal, mas como consequência de uma ordem anormal que vem aqui de cima. Então, a toxina botulínica, na verdade, ela melhora muito as distonias focais porque ela age na ponta final. Ela age na última via. Ela não vai agir aqui, ela vai agir lá no músculo. Tá? Continua havendo uma alteração, uma ordem para a contração anormal, mas essa contração é interrompida ali por conta da desnervação química que a gente consegue produzir. Então, em resumo, nas distonias focais, a toxina botulínica é o tratamento de eleição. Já nas distonias generalizadas, como tem muitos músculos envolvidos, até algumas décadas atrás, nós tínhamos basicamente medicamentos por via oral, né? Ou um ou outro procedimento um pouco mais invasivo, como a bomba de infusão intratecal de baclofeno. Mas nas últimas décadas, a gente desenvolveu, nós temos agora a possibilidade da neuromodulação, né? Principalmente a neuromodulação invasiva, com estimulação cerebral profunda, que veio mudar completamente o panorama desses pacientes, dessas crianças com distonia generalizada. Alguns com resultados fantásticos, muitos outros com resultados bons, né? Alguns poucos com resultados não tão bons. Mas, de maneira geral, o DBS, que a gente chama, né? A estimulação cerebral profunda, ela teve um impacto muito grande no tratamento das distonias generalizadas. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer uma combinação de tratamentos. Por exemplo, alguns pacientes com distonia cervical, que é uma distonia segmentar, elas muitas vezes precisam de algo a mais, de uma neuromodulação, por exemplo, da estimulação cerebral profunda, porque o Botox não dá conta. E vice-versa. Crianças com distonia generalizada, elas fazem o DBS melhora 70%, 80% desses sintomas, mas ficam alguns sintomas localizados. E esses sintomas a gente pode corrigir com a toxina botulínica. Perfeito, doutor. Só para fechar, o senhor é o pioneiro, né, em toxina botulínica no Brasil. Também foi o primeiro a abrir uma ONG para distonia no Brasil. Felizmente foi fechada, mas assim nos inspirou a criar projetos em prol da distonia, em prol desta causa. Deixou legado, vem deixando legado para que a gente construa algo em prol dos pacientes, que dissemine informação. Esse é um espaço aberto para dar voz aos profissionais, aos pacientes e conscientizar que a gente consiga, né, transformar vidas, fazer um mundo melhor. Bom, Imagina hoje que nós estamos ainda encarando como um desafio uma maior divulgação, lutando para que as pessoas conheçam melhor, para que o diagnóstico seja feito
feito de uma maneira mais adequada. Imagina isso há 30 anos atrás, né? Foi isso, essa primeira associação chamava-se Associação Brasileira dos Portadores de Distonia. Isso tem 30 anos, foi em 1900, mais, 35 anos, 1990. Eu não E, era nascida. pois é, não se sabia nada sobre distonia, absolutamente nada. Então nós começamos do zero. Nós chegamos com, o que é distonia? As pessoas ficavam olhando para a gente, do que ele está falando? Essa doença, existe essa doença? E, então, com o correr dos anos e com o aparecimento da toxina botulínica e com os resultados que a gente obtinha com a toxina botulínica, então a doença acabou ficando muito mais conhecida, né? Ela ainda não é tão conhecida, mas perto daquele momento em que a gente começou, hoje, quando a gente fala em distonia, as pessoas já não ficam tão espantadas assim, elas já conseguem, inclusive, pôr no Google e descobrir algumas coisas. O que eu não aconselho. É, verdade. Só para fechar aqui, qual, na sua visão, qual seria um marco essencial para transformar a realidade de quem convive com distonia? E deixe uma frase para as pessoas que convivem com essa doença e que nos acompanham aqui. Eu diria o seguinte, eu diria que a distonia, como muitas doenças neurológicas, elas não têm uma cura, né? Aliás, como muitas doenças na medicina em geral, elas não têm uma cura. Mas é importante que as pessoas saibam que ela é tratável, ela tem tratamento, e não é um tratamento só, ela tem vários tratamentos que podem ser utilizados em combinação. A distonia que se conhece hoje, ela evolui de uma maneira muito melhor do que ela evoluía alguns anos atrás. Então, embora a distonia realmente seja uma condição que deixa a pessoa com dor, deixa a pessoa muitas vezes desanimada, né? Sem vontade de fazer as coisas. Então, é muito importante que a gente se atente a esses sintomas também não motores, para que a qualidade de vida desses pacientes possa melhorar. E por último, eu gostaria de agradecer muito e de parabenizar vocês por esse trabalho que vocês têm feito, maravilhoso, né? É um trabalho de divulgação incansável que vocês têm feito, né? Eu sei que vocês vão fazer ainda mais coisas, eu espero participar daqui a algum tempinho, né? E parabéns para vocês todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Imensa gratidão. Eu queria dizer para vocês, assim, eu não gosto muito de trazer o Voz da Sonia para pessoa Kedna, porque aqui é um espaço para todos, né? Mas há um ano atrás eu não podia estar aqui falando sobre distonia, porque eu estava passando por uma fase muito difícil de uma crise de distonia. Meu quadro evoluiu. Eu cheguei quem eu já postei algumas vezes nas minhas redes sociais, não, quase sem andar. Mas eu fiz o tratamento e continuo no tratamento e eu estou bem. E hoje estou aqui tendo esse imenso prazer de falar assim, com o doutor João Carlos Papaterra, pioneiro em toxina botulínica no Brasil para distonia. A primeira pessoa que criou uma ONG para distonia no Brasil. Então ele é nossa inspiração em relação a isso. E hoje tá essa gratidão, né? Tá falando ali assim com ele. Eu tô muito feliz. Às vezes a gente desanima assim, causa muita dor, muita dor. A gente fica triste, tem dia que a gente chora muito, se sente muito sozinho, perdido. Mas a gente vai lá, faz o tratamento, muita luta. Passei aí um ano fazendo tratamento até acertar, dar certo. Deu certo. Eu tô aqui hoje. E se eu tivesse desistido? Eu não desisti. Tô aqui hoje para conversar com vocês, para continuar lutando por políticas públicas, lutando para que não só eu, mas tem um time inteiro que trabalha comigo, tem muitas pessoas que trabalham comigo para trazer informação, para conscientizar as pessoas.
e continuar motivando as pessoas a continuar lutando e não desistir do tratamento. Isso é essencial. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. A Liga, tem uma Liga de Medicina aqui hoje nos assistindo, a de Formosa. Tem um pessoal muito especial, a todos os pacientes que nos acompanham. Estou muito emocionada, não poderia ser diferente. É um mês muito especial para todos nós que assistimos há um ano atrás. Não foi, mas hoje estamos aqui. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Muito obrigado também, Kedna. Foi um prazer conversar com você, com vocês todos. Prazer. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.